parou pra pensar o como a vida é maravilhosa com a gente, o como Deus é maravilhoso com a gente, quantos livramentos, quantas coisas boas Deus tem feito na nossa vida e a gente não consegue perceber? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho pra você do episódio que aconteceu comigo ontem e eu fiquei refletiva e eu queria trazer muito isso pra vocês. Ontem eu ia sair do trabalho mais ou menos umas 2 horas, eu ia sair um pouquinho mais cedo. Só que aconteceu tantas coisas pra eu não sair 2 horas da tarde. E sabe aquilo vai tomando conta de você, a gente vai ficando meio bravo, meio irritado, porque, né, a gente queria sair, eu queria sair mais cedo, eu queria fazer algumas coisas. E bom, aconteceu muitas coisas pra eu não saí 2 horas, eu saí quase no meu horário normal. E aí eu conversando com uma amiga, ela falou, Angélica, mas já parou pra pensar que às vezes é um livramento? E às vezes a gente não consegue entender as coisas, a gente só consegue ver o lado negativo das coisas, a gente não consegue ver o lado positivo. E aí eu parei pra pensar, falei, cara, é verdade. Às vezes Deus estava me livrando de algo, ou às vezes Deus queria me mostrar algo, ou às vezes alguém precisava de mim no meio do caminho e precisava ser equilibrado. Então, por que a gente não olhar com um olhar mais delicado para as coisas? Por que a gente não olhar com um olhar mais de gratidão, de obrigada a Deus? Porque a gente tem costume de agradecer só quando as coisas boas vêm na nossa vida, né? A gente não tem costume de agradecer quando as coisas estão ruins ou quando as coisas estão difíceis. A gente não tem esse costume, né? O ser humano não tem esse costume, né? Não vou generalizar, talvez não seja todos, mas isso acontece muito. Então eu parei pra pensar e eu agradeci. E aquele sentimento de raiva, eu tinha que sair cedo, simplesmente sumiu. Ele não existiu mais, porque eu comecei a agradecer, porque não era pra eu sair 2 horas, gente, tá tudo bem. E às vezes as coisas saem do nosso controle, às vezes as coisas saem do controle da nossa vida e a gente não consegue entender, mas a gente tem que olhar pro céu e agradecer a Deus, porque às vezes Ele quer mostrar algo pra você e você não consegue enxergar. A gente hoje em dia tá vivendo num modo tão automático, né, tão acelerado, que a gente não consegue perceber as coisas mínimas que acontecem ao nosso redor. E às vezes Deus faz isso pra gente enxergar as coisas, seja dentro do nosso trabalho, seja dentro do nosso lar, seja numa amizade, seja em qualquer lugar. Às vezes a gente não consegue enxergar. Às vezes você chega em casa, você, né, tem os seus filhos, seu marido, mas você chega em casa já fazendo isso, fazendo aquilo, e gritando e brigando. E às vezes, né, o seu filho só quer um abraço e falar, e escutar, filho, eu te amo. Às vezes o filho quer falar, mãe, eu te amo, mas não consegue porque não tem essa liberdade. Às vezes o marido, a esposa. Então, né, vamos desacelerar um pouco, enxergar o que tá acontecendo na nossa volta, enxergar o que tá acontecendo dentro da nossa casa, enxergar o que tá acontecendo dentro do nosso trabalho, porque isso é importante pra gente, né? Peraí, gente, um minuto. Ela da cozinha e os vizinhos começaram a conversar ali e tava muito alto, então não deu pra continuar. Bom, voltando no assunto que a gente tava falando, a gente precisa ter esse cuidado, porque às vezes as coisas acontecem e aí você fala, mas porque fulano é desse jeito, porque Deus é isso comigo. Não, às vezes a gente precisa enxergar as coisas pra melhorar. Às vezes as coisas não tá boas dentro de casa, não trabalha em lugar nenhum, e você fica culpando todo mundo menos você. Você não consegue enxergar e olhar pra você e ver o que você tá fazendo de errado. O que você tá fazendo, o que você precisa melhorar, o que você precisa fazer pra mudar. Então, tenta ter esse olhar, esse cuidado, porque o ser humano, ele é falho, nós somos falhos. Mas a pessoa que ela quer evoluir, ela sempre reconhece aonde ela errou e o que ela pode melhorar. E isso me fez refletir, porque às vezes a gente deixa as coisas passar. E aí a gente não consegue enxergar o quão bom Deus é com a gente, né? Eu estava lendo um livro, e nesse livro ele chama Essencialismo. Tem uma moça, né? Eu vou contar por cima, tá? Mais ou menos. Tem uma moça, né, que ela trabalha num lugar e ela sempre faz o trabalho dela, assim, muito bem. Ela sempre faz antecipado, ela é muito antecipada, muito certinha. Tudo que o chefe, os colegas dela pedem pra ela fazer, ela vai lá e faz. E ela é uma pessoa que ia casar. Ela tava planejando todo o casamento dela, e no final de semana ela ia deixar livre pra ela poder casar, fazer as coisas dela. Justamente no final de semana, a chefe dela pediu pra ela fazer um negócio lá, um projeto, e ela falou que simplesmente não ia fazer, porque era o casamento dela. Ela já tinha se organizado, projetado todo o casamento, então não ia dar. A chefe dela ficou muito, muito brava com ela, né? Ela não foi demitida, mas a chefe ficou, quase quis demitir ela, não gostou do não. E simplesmente a chefe dela foi lá e fez o trabalho. E a chefe dela, o que a chefe dela enxergou? Que aquele trabalho que ela fez, ela precisava fazer aquele trabalho, porque faz tanto tempo que ela não faz aquilo, que ela só pede pros outros, que ela só, sabe, ela se esqueceu do quão essencial ela precisava fazer aquele trabalho, ela enxergar no que ela tava errando, ou o que ela tava acertando. Ela precisava fazer aquilo pra ela se analisar. Às vezes a gente precisa se autoanalisar, né? Não é só a gente julgar o ser humano, se julgar o outro tá fazendo, o outro tá errado, o outro é irritante, o outro é isso. E você? O que você é? O que você tá fazendo? Você já parou pra enxergar isso?
né? A gente não tem esse costume, mas a partir de hoje você vai ter, porque através disso muitas coisas podem melhorar na sua vida. Às vezes você tá esperando um outro melhorar, mas talvez você que precisa melhorar. Às vezes você tá esperando algo de alguém, mas você precisa fazer. Então tome esse cuidado, tenha esse análise, tenha esse olhar de gratidão. Vamos agradecer. As pessoas, elas, né, têm costume de agradecer só coisas grandes, coisas que, é uma casa, um carro, isso. Não, às vezes a gente tem que agradecer o nosso respirar, o pão que tem em cima da mesa, o café, o arroz, o feijão, uma cama, um banho quentinho, que muitas pessoas não têm, né? Tem pessoas que têm dificuldade de agradecer, e a gratidão, ela transforma a nossa vida. Eu falo pra vocês porque eu sou grata por tudo que eu tenho, e a gratidão tem transformado a minha vida. Então, essa reflexão que eu queria trazer hoje pra vocês. Espero muito que esse vídeo chegue em alguém, chegue de uma forma positiva, e que você possa se analisar, enxergar se realmente o que você está fazendo hoje, o que você está vivendo hoje, são consequências da vida, das consequências que você está fazendo ou que você fez lá no passado, mas tudo pode mudar. Então, seja grato por tudo que você tem hoje, e você vai ver a sua vida se transformando. Bom, gente, até o próximo vídeo.